vou detalhar tanto daqui pra frente, tá? Eu contei mais assim pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo, até pra registrar pra mim mesma também, porque o tempo passa e a gente esquece de algumas coisas, então eu queria deixar isso registrado, todos esses momentos, esses sentimentos que aconteceram comigo nesse iniciozinho. Então, já com tudo em andamento, né, eu estava aguardando, fiz o primeiro pré-natal pelo posto, não pude fazer o pré-natal pelo plano assim de cara, porque tem aquela questão de carência e tudo mais, fiquei aguardando, mas já estava dando em andamento no posto, então tudo certo, recebi a carteirinha de gestante e tal, enfim. E aí fiquei aguardando, passaram os exames, só que aí os exames, você sabe como é, né? Marca, mas é tipo daqui a 30 dias, sabe? É um negócio assim. Então eu fiquei aguardando mesmo e tranquila, né? Sobre o que eu sentia, assim, desde o iniciozinho eu sentia essa agoniazinha de manhãzinha, pequenas cólicas leves no ventre, desde o início eu senti também. Isso foi passando com o passar das semanas, assim, mas leve, uma besteirinha, tipo, quase nada, e sono. Comecei a dormir à tarde, coisa que eu não dormia e tal, enfim, mas tranquilo, até aí tudo bem. E aí, mais pra frente, aconteceu uma coisa bem estranha eu não lembro exatamente a data, mas eu sei que era entre a quarta e quinta semana, sabe? De gestação que eu tava. Então, assim, um belo dia, né, eu percebi um corrimentozinho rosado, né, e bem pouquinho, assim, coisa de só sujar, sabe? Só foi no médico, a gente foi logo no plano, porque o plano, ele não tava cobrindo consulta ainda. Pra emergência, né, ele cobria, então, pra mim aquilo ali era uma emergência. Corremos pro plano, fomos atendidos rápido, foi tudo muito bom, muito massa. Passei pelo clínico e ele me pediu fazer uma ultrassom. A gente foi fazer a ultrassom transvaginal e chegando lá, a moça, a doutora, né, nos acalmou, ela informou que estava tudo ok, conseguimos escutar o coraçãozinho, foi muito bacana esse momento. Ela falou que estava tudo ok, que não tinha nada assim de diferente, né? Estávamos caminhando. A única coisa que tinha mesmo é que o saco gestacional, né, o saquinho dele, estava levemente menor do que deveria, né? Agora é uma besteira. Aí ela colocou lá, tanto ela registrou que estava irregular, mas que eu voltasse daqui 2, 3 dias para fazer novamente e ver se tinha se desenvolvido, né? Aí, ok, aguardamos. Só que quando foi, ficou de ir na segunda-feira, eu lembro algo coisa assim, que a gente ficou de ir numa segunda-feira, só que quando foi no sábado, aconteceu que desceu mais e não era rosado, era mais escuro, não era sangue vivo, era como se fosse uma borra de café. Aí, e também era só sujeira. Aí a gente foi de novo, porque mudou, né? Me assustei, já fui logo. Aí ela fez novamente, disse que estava tudo ok, ainda assim. E, na verdade, veio com uma boa notícia, de que o saco gestacional já tinha se desenvolvido e agora estava regular. E aí ficamos muito felizes, muito contentes, muito massa, muito bom, né? E continuamos aguardando. Ela falou que sobre o corrimento era para ter repouso mesmo, e basicamente isso. Tudo bem. Continuamos aguardando e cheguei a falar com algumas pessoas também sobre, assim, todo canto que eu via, todas as pessoas que me falavam sobre, era que eu ficasse de repouso. Eu precisaria ir procurar um médico se viesse sangue vivo, e se eu tivesse sentido muitas dores, muita cólica. E eu não sentia, nessa altura do campeonato eu não sentia cólica nenhuma, apenas essas borrinhas que ficavam saindo. Então eu fiquei de boas, eu fiquei tranquila. Tudo bem, né? Acreditei. Foi muito bom falar com essas pessoas, agradeço muito porque me acalmou, entendeu? A gente sabe que a gente não pode se estressar e tal, ficar perturbada com essas coisas. Só teve uma pessoa mesmo, foi a minha sobrinha, que eu contei pra ela e ela tipo, não achou aquilo normal, até ela não teve aquilo e tal. Então assim, ela ficou com receio de ser deslocamento, né, e tal. E ela me aconselhou muito a retornar lá, né, novamente. Eu voltei na mulher lá de novo, aí mesmo procedimento. Nessa ultrassom
também tava tudo ok. Teve um momento que começou a cessar, parecia que ia acabar. No dia que parou de vez, eu decidi fazer um trabalho, fazer umas fotos que tava pendente já há um bom tempo. E só que nada de esforço, sabe? Eu ia fotografar como eu tô gravando aqui pra vocês. E fazer umas poses e tal. E tentar me esforçar o menos possível. Mas não cheguei nem a fazer. Eu fui pra casa da minha sobrinha, que eu ia fazer lá. E chegando lá, fui ao banheiro e não tava sentindo dor. Não me lembro de sentir dor nem nada do tipo. Surge, a calcinha, né, suja. Eu não sei se tava de calcinha, se tava de protetor. Mas tava sujo de sangue e uma quantidadezinha assim, sabe? A mais do que vinha. Não era só sujo, assim, só melado. Tava uma quantidadezinha de sangue vivo. E aí eu, né, fiquei naquela. E aí, na mesma hora a gente foi no plano de novo e mesmo processo, mesma coisa. E aquela espera parecia anos, né? Parecia que não se acabava nunca aquela espera. E... ai, cheguei, deitei, né, tal, como de costume. Eu estava muito nessa hora, eu estava muito apreensiva, muito demais. E eu deitei. E ela começou a lá ver e tal. Só que das outras vezes, a gente já conseguia escutar o coração assim, ó, rapidão. Na hora que ela colocava lá e tal, já começava a ouvir e tal. E passava assim, 30 segundos ela já começava a falar, entendeu? Comigo e tal. E dessa vez não. Eu tinha lido algumas coisas, alguns relatos, eu sei que não é legal a gente ler. Mas eu li. E foi igual no relato que eu tinha visto. Que ela começou e tal, e ficou caladinha, e aquilo foi me dando agonia. E aí eu perguntei, tá tudo bem e tal? Aí ela falou, olha, eu vou olhar aqui direitinho, viu, tal, e depois do final a gente conversa. Eu falo pra você, tá bom? Aí quando ela disse aquilo ali, pronto, meu mundo se destruiu. Porque eu tinha visto no relato justamente isso, que quando o bebê tá bem, como aconteceu comigo das outras vezes, ela já ia conversando e tudo mais. E quando não dá pra ela lá fazendo o processo, né, analisando as coisas lá, e falar pra gente e a gente, né, não, tem que finalizar tudo pra depois chegar e contar. Então assim, quando ela falou, meu mundo já desmoronou, ali mesmo, assim. Foi muito, sei lá, foi muito terrível, foi horrível. E aí a gente não escutava o coração e tal, e eu ainda comentei de novo. E o coração, não sei o que, eu não tô aguentando, aí não comentei, eu não tô aguentando. Tipo, me diga alguma coisa. Eu precisava saber de alguma coisa, né? Ela precisava falar alguma coisa. Eu olhava pra cima, só via o teto branco, frio, gelado, assim. E eu tava aqui assim, ela aqui, a tela virada pra ela e João Vitor atrás dela, assim, no pé. E aí eu só via isso. E eu olhava pra João Vitor começou a ficar com umas caras assim e tal, começou a botar a mão aqui assim, super preocupado, e depois isso foi virando algo ruim, sabe? Eu via nas expressões dele que ele tipo tava não acreditando e mal com aquilo, e aí começou a chorar e já tava, quando ela falou assim, só um momentinho, que depois falava comigo, eu já sabia, e aquilo foi só confirmando, e aquelas coisas, sabe? Foi, um dos piores momentos pra mim, assim. Foi muito, muito, muito ruim. Foi horrível, terrível. Eu só, não vai sair nunca da minha mente aquela cena. Assim, o teto, eu só consegui enxergar o teto, né? Eu olhava, eu tava assim, aí eu olhava pra frente assim, aí eu via João Vitor assim, ó, nossa. Eu falava, amor, que foi, amor, que foi. E as lágrimas correndo, assim, foi um momento que foi bem complicado.
ela falou que não estava escutando mais batimentos, ela estava procurando justamente isso, mas não tinha. E na partezinha, ela mostrou, virou, aí na partezinha que daria pra ver o coração, né, pulsando, não tava, porque na outra vez ficava pulsando assim, não tava mais, e tinha umas manchinhas assim mais de outra cor, ela falou que aquilo ali era sangue em cima dele assim e tal. Então assim, horrível, né? Vocês podem imaginar como foi assim. A gente saiu de lá e foi muito ruim, o dia foi péssimo, porque eu não conseguia parar um pouquinho assim pra ficar assim com aquilo, sabe? Pra me recolher. Porque já, logo em seguida eu tinha que passar pela clínica novamente, depois eles me encaminharam para o público. Então assim, o dia foi bem, como foi contar, né, pros familiares, assim, para as pessoas próximas. No hospital mesmo, ali mesmo em espera, eu já quis contar logo. Por quê? Porque eu queria me fechar. A minha vontade era de cavar um buraco e entrar, só falava isso. Me fechar. Sumir, minha vontade era sumir. Então, porque eu não esperei, né, pra falar, porque eu queria sumir, eu não queria ser, assim, não queria que me achassem, que falassem comigo. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eu fiz um breve texto, assim, coloquei lá e sumi, desinstalei inclusive o WhatsApp. Então, assim, não queria contato mesmo, sabe? É uma coisa muito dolorosa, é um baque muito grande. Então, assim, eu precisava daquele tempo. Tanto eu quanto o João, a gente decidiu que ia fazer isso porque a gente precisava daquele tempo. Assim, a dor foi tão grande, assim, foi uma avalanche de coisa, né? Desmoronou muitos planos que a gente tava fazendo, muita coisa. Esse bebê, ele veio, assim, pra nos fazer reviver novamente, nos fazer respirar, literalmente. E perdê-lo, assim, foi muito decepcionante, sabe? A gente já tinha mudado muita coisa nas nossas vidas. A gente já estava planejando sair lá da minha mãe, mas com isso foi um empurrão muito maior. A gente tinha uma motinha e com a chegada a gente teve que trocar por um carro, a gente trocou. Enfim, já estávamos movendo céus e terras por conta dele, entendeu? Então, assim, dele ou dela, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo. A gente precisava desse tempo sozinho, porque as pessoas iam falar comigo, e aí, como é que tá o bebê, não sei o que e tal. E eu não queria isso, então eu falei lá, soltei a bomba e tchau, desinstalei. E as pessoas, assim, eu não sei se vocês vão me entender, não sei o que se passou na cabeça de vocês, mas eu entendo assim, né, que cada um lida com a dor da sua melhor forma, da forma que bem entende, da forma que vai lhe fazer bem e vai amenizar, né, aquilo que você está sentindo. Então, essa foi a maneira que a gente achou e não achamos nada legal, assim, ficar revivendo isso, pelo menos naquele momento que estava tão recente. Então, mesmo quando a gente dissesse pro pessoal, e se a gente ficasse e escutasse tudo que todo mundo queria nos dizer, que era nos consolar, aquilo ia doer mais ainda, sabe? Tipo, reviver aquilo novamente, ficar revivendo. Toda vez que alguém soubesse, vinha falar, vinha dizer que sentia muito, que isso e aquilo, vinha colocar Deus no meio e que não sei o que, e eu vim com aquelas frases, né, prontas que a gente já sabe. Então, assim, eu não queria isso, eu não queria ficar revivendo aquilo, não queria que aquilo ficasse o tempo todo martelando ali na minha ferida. Eu queria pelo menos ter um tempinho pra mim voltar a mim, né? E depois disso, conseguir escutar as coisas que provavelmente eu iria escutar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, assim, né? Então foi por isso, né, que eu dei uma sumida. Eu saí um pouco das redes sociais, não tava mais postando stories e tal. Eu espero muito que meus familiares e meus amigos entendam isso. Eu acredito que sim, né, eu tenho boas pessoas ao meu redor, graças a Deus. E o que eu sinto em relação a isso é que infelizmente aconteceu e essas coisas acontecem. Muito triste, ficamos muito tristes, coração partido.
Mas, graças a Deus, a gente tem uma outra, eu tenho o João. A gente é muito unido, sabe? E isso parece que também nos fortaleceu ainda mais. No mesmo dia que a gente ficou sabendo, a gente lá na sala de espera, a gente conversou muito, a gente conversou bastante, assim, chorou o que tinha pra chorar e começamos aos poucos a ver o lado bom das coisas, pensar mais positivo, entendeu? Então a gente pegou isso e não transformou numa coisa, assim, pior do que já estava, sabe? Então a gente pegou aquilo e conseguimos trazer coisas boas, deixar o que tinha de ruim pra lá, pra trás e seguir. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente consegue isso, a gente tem pessoas legais, né? Pessoas bacanas que nos fortalecem, assim, nos impulsiona pra frente. Então, graças a Deus, a gente tem esse pensamento assim, a gente, enquanto essas coisas, somos muito maduros. Foi muito difícil e tocar no assunto ainda é muito difícil, porque é muito recente. Eu acho que vou completar um mês ainda, né, desde que eu perdi. Vai ser, hoje é dia 8, dia 23 ainda, final do mês ainda, vou fazer um mês. Então ainda estou de quarentena, né. Não ficou nenhum sentimento de raiva, de frustração, de nada assim. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, né. Estamos seguindo nossa vidinha. Como eu disse, nós nos mudamos, isso foi muito bom pra gente como pessoas, como indivíduos, como casal. Estamos bem, né? Eu agradeço muito, muitíssimo, tanto pelas felicitações enquanto ao bebê, quanto as mensagens positivas depois que eu contei, né, que eu tinha perdido. Então foi muita energia possível que nos mandaram. Tem muita coisa ainda que eu queria falar sobre esse assunto com vocês, então acho que eu vou ter que abordar em um outro vídeo. Mas, assim, sobre João, como o João lidou com tudo, como foi pra ele e tal. Mas em outro vídeo eu falo pra vocês. Eu ainda tenho interesse em ter filhos. Sim, eu ainda penso em ter filhos. Não fiquei frustrada em relação a isso, nem nada do tipo. A gente fica com receio, sim, né, porque já teve esse aborto e possa ser que venha outro, não sei, tomara Deus que não. Por agora não, né, mas quem sabe mais pra frente. Eu acho que é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Desculpe se foi muito longo o vídeo, mas é porque era muita coisa pra falar. Que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, do meu relato, enfim, se identificou com alguma coisa ou tinha alguma coisa que você não sabia e gostou, então deixa o seu curtir aí, que vai me ajudar bastante. Compartilha se você quiser também, se você achou que foi relevante o vídeo, as informações aqui passadas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima.